hino da harpa cristã, em nome de Jesus. Amém? O hino de número 107. Que luta. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir Mateus, louvando a Jesus, Mateus. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor mais um hino da harpa cristã. Se você tiver a sua harpa, abra no número 77, que tem por título Guarda o Contacto. Queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador. Guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás,
indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, mas guarda o contacto com o supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Amém. Está conosco já o nosso pastor e com ele a continuidade do trabalho. A igreja diz amém. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Alegre nesta noite de poder estar aqui hoje, nesta gravação do nosso culto de doutrina. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem diz amém? Amém. Tem algumas irmãs, não é? Aqui na igreja. Então eu vou pedir que as irmãs, elas venham aqui na frente e vai cantar um hino. Vão ficar distante uma da outra, tá certo? E vão cantar um hino para Jesus nesta hora. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Iremos louvar o hino de número 467 da harpa e pedimos para que a igreja nos ajude. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir.
assusta, tempestades no mar da montanha, o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão vem te suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura, Mateus capítulo 7. Eu queria que você acompanhasse. Glória seja dada ao nome de Jesus. Cauã, se puder dar mais agora, melhorou. Oh, glória. A semana passada nós abordamos um tema e nós falamos da capacidade do crente de sobressair diante das dificuldades, não é? Diante dos problemas que acontecem em nossas vidas. E nós falamos que nós, cristãos, estamos sujeitos
a que aconteça em nossas vidas as mesmas calamidades que acontecem na vida dos ímpios. O sol, ele brilha tanto para o justo, como ele brilha também para aquele que não é justo, não é? Então, estamos sujeitos. É tanto que no nosso meio temos conhecimento de pessoas que várias enfermidades assolaram o povo de Deus. Você conhece alguém que foi acometido por um câncer? Outro dia, eu visitava um determinado irmão que ficou acometido de uma enfermidade que geralmente se dá em pessoas que consomem bebida alcoólica, a cirrose. E esse irmão, ele nunca ingeriu bebida alcoólica. Veja que coisa. E foi diagnosticado com uma cirrose, e assim ele teve aquele problema. Então veja que nós estamos sujeitos às mesmas problemáticas de que as pessoas lá fora. Lembro-me que quando lemos no texto do Salmo, verso 23 e o 4, quando o salmista, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola. O salmista já apontava, ainda que eu andasse, ele estava dizendo: se eu passar, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que mesmo passando pela dificuldade, mas o Senhor está comigo. Abordamos também alguns personagens da Bíblia, não é? Falamos de Jó, das calamidades que Jó passou, e ele conseguiu se sobressair daquela calamidade. Falamos também do próprio Davi, não é? Falamos de Paulo, o apóstolo Paulo, e ele deu seu testemunho, dizendo que recebeu os açoites, não é? As quarentenas, e passou por naufrágio, passou fome, passou frio. E eu me lembro que eu disse que eu duvido que alguém de nós, da nossa era, tenha passado por tantos problemas como passaram os antigos, né? Os nossos pais da fé. É bem verdade que a gente precisa entender que a vida do cristão é isso mesmo. O cristianismo, em uma regra geral, é uma vida pautada no sofrimento. O próprio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele passou por situações difíceis, e por que nós também não passaremos? Não somos diferentes do que ninguém. Só tem um detalhe: a nossa riqueza, o nosso gozo, a nossa esperança não está aqui nesta terra. Foi prometido para mim, foi prometido para você, que nós passaremos por problemas, tribulações, sofrimentos. Agora nós teremos a vida eterna com o Senhor. Lá não terá mais dor, lá não terá mais pranto, lá não. Lá é somente glória, aleluia, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso. Mas enquanto estivermos aqui, viveremos uma vida de aperto. É claro que temos momentos de felicidades em nossas vidas. Uma hora estamos no monte, outra hora nós estamos no vale. Cristão, ele sempre passa por essas situações. Eu estou começando a fazer uma pesquisa acerca, presbítero Bernardo, da nossa igreja. É claro que alguém já começou também nesse trabalho, mas eu quero fazer um trabalho de campo mesmo, e em busca de informações das nossas primeiras igrejas,
aqui, né? Temos conhecimento em Jaguaribe, né? Temos conhecimento em Abreu e Lima, uma das nossas primeiras igrejas, mas o sofrimento que passaram os nossos pastores que aqui chegaram. Temos conhecimento de que aqui no centro de Paulista, bem próximo a gente, tem a Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia, aquele nome colocado nesta praça, não foi em vão. Acontecimentos tiveram ali naquele local, eventos tiveram ali, como, por exemplo, ali já foi queimada várias Bíblias dos primeiros cristãos que chegaram aqui na redondeza de Paulista, de Abreu e Lima. Os irmãos sabem que a nossa cidade de Paulista, ela era comandada por uma família que se achava dona desta cidade, os Lundrigues, não é? Então esta família, ela teve uma perseguição nos nossos primeiros crentes aqui em Paulista. Alguém que chegava para trabalhar na fábrica, que era quem dominava o comércio, não é? E também a rede, não é, de tecido. Alguém chegava na fábrica para trabalhar e sabia que era crente, era perseguido, não tinha direito a trabalhar ali naquela fábrica. O cemitério dos ingleses, ali em Santa Amaro. Por que aquele cemitério dos ingleses? Muitos cristãos ingleses foram sepultados e enterrados ali, por causa da religião cristã. Então não tinham direito de ser enterrado em cemitérios públicos. Perceba que hoje a coisa está muito boa. Nós temos aqui um templo, alguns templos têm ar-condicionado, tem cadeiras acolchoadas, tem um som muito bom, tem um equipamento, tudo muito sofisticado. Mas para a gente estar aqui hoje, algum crente pagou um preço. Alguns cristãos foram perseguidos, foram chicoteados, foram mandados embora dos seus empregos, porque defendiam o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, eu quero dizer com esta palavra que a vida do crente é uma vida de perseguição. Ainda que a gente tenha toda a liberdade dita na nossa Constituição, liberdade de culto, liberdade de expressão, mas ainda nós sofremos algum tipo de perseguição. Você quer ver uma coisa? É porque nós estamos numa época de pandemia e muita coisa está suspensa. Mas se não tivesse uma suspensão e estivéssemos em dias normais, se ali na esquina se colocasse um trio elétrico com uma banda famosa, um trio elétrico, ninguém ia reclamar de nada. Mas se um dos nossos irmãos que fazem o culto relâmpago, quando sai com um caixinha pequenininho, que coloca ali na esquina, que começa a louvar o hino 15 e outros hinos da harpa, que começa a dizer que Jesus Cristo é a solução do mundo, já já se levanta alguém e começa a dizer: esses crentes não têm o que fazer. É o dia todinho falando isso, falando aquilo, incomodando. Então perceba que nós sofremos alguma perseguição, seja ela através das leis, seja através de movimentos que fazem por aí, mas nós sofremos perseguições. Não foi à toa que agora no Carnaval de 2020, algumas escolas de samba, elas criticaram através do seu cenário a nossa religião, o nosso Senhor, escarneceram de Jesus. Aquilo é uma crítica, aquilo é uma afronta ao nosso povo. Então veja que nós passamos por perseguições. Esse é o caminho que foi trilhado para mim. Esse é o caminho que foi trilhado para você. Agora, como eu disse na doutrina passada, você vai trazer isso e ficar em casa e morrer por conta disso? Não.
eu vou sobressair. A capacidade que Deus me deu, da dificuldade vir, eu olhar para a dificuldade, sofrer com a dificuldade, mas dizer: não, eu sei que o Senhor está comigo diante desta dificuldade. Tem alguém doente em casa, mas o Senhor está comigo. Tem alguém passando por um problema, mas o Senhor está comigo. Eu fiquei desempregado, mas o Senhor está comigo. É a capacidade do crente de enxergar a dificuldade e dizer: essa dificuldade vai passar, a noite escura vai passar e vai raiar um sol bem bonito para a minha e para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, queridos, quando Jesus estava ensinando aos discípulos, capítulo 7, versículo 13, ele mostra dois caminhos. Ele diz: olha, tem um caminho estreito, Mateus 7,13, e tem um caminho largo. Ele disse que ele recomenda, perceba que no versículo 13, Jesus ele dá a recomendação, ele diz: entrai pela porta. Qual é a porta que ele manda? Estreita. Ele está mostrando dois caminhos, um que tem uma porta larga e um que tem uma porta estreita. Ele vai explicar os dois, mas ele diz: entrai pela porta estreita. Aí ele diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então Jesus ele está dizendo: olha, eu tenho dois caminhos para te mostrar. Um é uma porta estreita e a outra é uma porta larga. A porta larga, eu vou logo te avisar, ela leva à perdição. A porta estreita, nessa porta estreita, você vai passar por alguns apertos, você vai passar por algumas situações difíceis, mas no final, você vai ter a vida eterna. A escolha, quem vai fazer essa escolha? Sou eu. Eu é quem tenho livre-arbítrio. Aí eu já quero entrar num assunto muito polêmico, que trabalhamos inclusive na escola dominical, acerca de eleição. Eu aprendi que a eleição, ela é para todos, tá bom? Jesus ele morreu na cruz do Calvário, não foi só por mim, foi por você, foi pela nossa família, foi por todas as nações. Ele morreu ali para a coletividade. Agora eu escolho se eu quero entrar na porta estreita ou se eu quero entrar pela porta larga. A porta larga, ela é bem mais fácil. A porta larga, ela é mais atrativa. A porta larga, ela se apresenta com mais benefícios. A porta estreita não. A porta estreita, ela é mais difícil. Nem todos, diz o texto, que poucos entrarão por ela. Poucos entrarão pela porta estreita. Porque não é fácil, irmão. Você já acordar de manhã, já sentindo um problema, meu Deus, vai terminar a gente sendo um crente Asaf. Asaf, quando escreve o Salmo 73, veja aí na sua Bíblia. Deixa eu confirmar aqui se é o 73. 73. Quando Asaf começa a enxergar, veja as palavras deste salmo, né, escrito por Asaf. Quando ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha o verso 2. Quanto a mim,
os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, algumas traduções dizem dos ímpios, ao ver a prosperidade deles. Asaf olhava para os ímpios e dizia: não, o sol só brilha para eles, só quem tem prosperidade é eles. Eles não têm doença, eles vivem uma vida boa, eles têm tudo o que eles querem. Então, não é fácil para o crente que está na porta estreita olhar para o ímpio e ver o ímpio rico, gozando a vida, tudo o que ele quer ele tem. Mas aí eu vou repetir o que eu disse no início: a nossa alegria, ela não está baseada aqui na terra. O ímpio pode ter riqueza, pode ter gozo aqui, pode ter dinheiro, mas tem uma coisa: nós estamos na porta estreita, mas o ímpio não vai ter a garantia da vida eterna lá no céu. É aquela parábola que Jesus conta lá em Lucas, e ele registra do rico e de Lázaro, não é? Quando o rico estava no Hades, estava ali ardendo no local de tormento, e aquele mendigo, aquele que viveu uma vida sem condições, estava num local de gozo, estava num local tranquilo. Havia uma barreira, uma distância, e o rico começou a dizer: pai Abraão, manda alguém lá para anunciar aos meus irmãos. Perceba que ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito na terra. Mas o mendigo, aquele que era um pobre, ele passou por provações, ele passou por privações, mas no final ele teve a vida eterna com o Senhor. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo e recebendo esta palavra, saiba que o nosso sofrimento aqui na terra, ele é passageiro, porque quando nós estivermos lá, nós estaremos no lugar de glória. E se estamos passando por aperto aqui na terra, significa que nós estamos andando pela porta estreita, porque quem anda na porta estreita passa por situações difíceis. Quem anda na porta larga não, é somente gozo, é somente bagunça, é somente fazer as coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós não, nós estamos servindo, nós estamos sentindo que estamos caminhando conforme o Senhor ele tem determinado para cada um de nós. Então, quando eu escuto alguns irmãos em algumas conversas, e o irmão diz: pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Está no caminho estreito. Mas quando alguém vem dizer para mim: eu não tenho problema nenhum, está na porta larga, está no caminho largo. Porque crente, irmão, me diga aí, passa ou não passa por situações difíceis? E como passa? E como passa? Caminho estreito. Então veja, voltando lá para Mateus, quando a orientação: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. A palavra que o Senhor ele mostra aí é estenos, aperto, dificuldade. Quando
Jesus ele vai mostrando isso através da sua palavra, a gente começa a entender o nosso sofrimento diário. Veja que João, quando ele escreve acerca deste assunto, abra sua Bíblia, João capítulo 16. Veja o que João ele diz. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 16, versículo 20 em diante. A palavra diz assim: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, porque ela pensa na dor, ela pensa no sofrimento. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. João está dizendo, dando o exemplo da nossa vida, de uma vida cheia de regras, de uma vida, de uma abstinência de muitas coisas que o mundo oferece. Imagine você, se nós, que nos orientamos e seguimos as Sagradas Escrituras, andássemos como as pessoas lá fora andam, que diferença teria dos cristãos para aqueles que não são cristãos? Imagine se a gente andasse numa vida de bebedeira, uma vida prosmíqua, uma vida de leviandade. Que diferença teria o povo de Deus? Nenhuma. É por isso que eu estou mostrando a igreja, dizendo, passamos por momentos de dificuldades, mas Jesus ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tua luta vai passar, teu sofrimento vai passar, e quando nós estivermos no céu, tudo vai ser de alegria. Quem diz amém? Então, o que eu preciso passar e entender com os meus irmãos é que para a gente permanecer no caminho da porta estreita, não é fácil. Permanecer sendo fiel não é fácil. Na verdade, a partir do momento quando a gente se entrega para o Senhor e que nós nos convertemos e passamos a ter Ele como nosso Deus, já se trava uma luta espiritual. Aceitou a Jesus, já ganhou um inimigo. A partir do momento que eu digo, agora eu sou um novo homem, o inimigo de nossas almas, ele já se levanta e vai fazer de tudo para me tirar da presença do Senhor. Ou você pensa que o inimigo de nossas almas, ele não sabe os nossos defeitos? Ele sabe. O inimigo de nossas almas, ele sabe a área em que nós temos a maior dificuldade.
Ele não joga na nossa vida aquilo em que a gente não tenha dificuldade. Ele só joga a área em que nós temos a maior dificuldade. Se o meu vício era bebida, ele vai fazer com que as pessoas que estão ao meu redor tentem me levar para um local em que eu possa cair naquela tentação. Se o meu vício era cigarro, se o meu vício era prostituição, então ele vai fazer com que eu esteja em um local, ele vai conduzir, ele vai usar pessoas para me levar para este lugar. Então é uma briga. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Aceitou a Jesus, o inimigo ele se levanta, vai fazer de tudo para nos tirar do caminho da porta estreita para nos colocar na porta larga. Mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele foi derramado em favor da minha e da tua vida, e ele não vai conseguir nos tirar da presença do Senhor, de estar no caminho estreito, sendo empurrado, caluniado, difamado, passando por lutas, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Então permanecer no caminho não é fácil, porque nós temos um dos primeiros obstáculos que nós enfrentamos, que é o inimigo de nossas almas. Veja o que Pedro diz, primeira carta de Pedro, já no finalzinho, antes de Apocalipse. Você tem Judas, você tem também João, logo depois de Tiago, você tem a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e 8 de 1 Pedro, diz assim: sede sóbrios. Olha a recomendação: vigiai. Repita comigo: sede sóbrios, vigiai. Olha a recomendação: vigiar. A palavra vigiar está em alerta. A palavra vigiar está em atenção. Então ele diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, ele chama de quê? Vosso. Tem alguém querendo lutar com a gente, sim ou não? Tem. Vosso adversário anda em derredor. Observe, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Quando a gente vai em busca de uma medida para que a gente possa entender, derredor é uma circunferência aproximada, não é? A gente pode assim até estabelecer uma distância, 10 metros, não é? Um local em que ele esteja nos vendo. Então ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja que coisa. O primeiro obstáculo que o crente enfrenta é o inimigo de nossas almas. Pedro está dizendo: vigiai. Porque o inimigo, ele está
ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz, no versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Significa que ele está buscando a toda hora a quem possa tragar. Mas a recomendação é que nós possamos estar vigilante. Jesus ele disse: olha, vocês têm que ser prudentes, igual a uma serpente. Outro dia eu estava em casa meditando. Jesus ele disse que nós devemos ser prudentes, igual a uma serpente. A serpente ela fica numa posição ligada ao seu derredor. Qualquer animal que vai se aproximar dela, ela está atenta e ela tem as suas artimanhas. Assim é o crente. O crente tem que estar sempre vigilante, sempre em atalaia, porque ele sabe que tem alguém bramando como um leão. E a expressão bramando como um leão significa furioso, querendo nos tragar. Mas o sangue de Jesus tem poder, e nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ele tem lançado armadilhas, mas como disse o salmista no Salmo 124, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e nós escapamos vivo. Nós estamos servindo a Jesus, andando no caminho estreito. O diabo está bramando como um leão, querendo nos tragar. Aleluia! Mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Quem diz amém? Então, queridos, o primeiro obstáculo do crente, o inimigo de nossas almas. Segundo obstáculo daquele que anda na porta estreita, o mundo. Quando falamos a palavra mundo, não estamos nos referindo ao planeta, ao sistema cósmico. Não. Nós estamos nos referindo às atratividades, às práticas que o mundo nos oferece para você sair da porta do caminho estreito. O mundo ele é atrativo, sim ou não, igreja? Sim. Outro dia eu estava lá no meu setor de trabalho e chegou alguns que estão sempre lá no setor, e eu ali fazendo o meu serviço, escutando eles conversando. E um dizia: esse final de semana eu peguei a lancha, e tinha lá dentro da lancha um uísque que eu comprei, porque o uísque ele é caro de acordo com a quantidade de anos, não é? Tantos anos, aí disse lá o nome do uísque. Tantos anos, e eu escutando. E na lancha tinha lá algumas amigas, eu não quero dizer o nome, chamar de amigas, e estava lá, e nós fomos para o alto mar, e entramos de manhã e saímos à tarde, foi muito bom e tal. E o senhor, o que fez esse final de semana? Eu estava com meus irmãos derrubando a fachada da igreja, um sol quente, e a gente lá. Mas irmão, o senhor é muito besta. Sou besta. Sou besta. Ele está no caminho largo, eu estou no caminho estreito.
Então você olhar, se você não tiver cuidado, se você não estiver vigiando, como disse Pedro, porque o convite ele faz. Se o senhor quiser, no próximo sábado, eu vou estar na lancha de novo. Vai ter uísque, vai ter as minhas amigas. Se o crente não tiver vigilante, aí ele vai dizer, rapaz, eu acho que eu vou relaxar, vou estar numa lancha, nunca andei de lancha, vou andar numa lancha, eu vou somente para saber como é. Cuidado, acabe com esse negócio. Eu vou experimentar para saber o gosto. Não vá não, viu? É melhor, tem uma filosofia que eu uso sempre, que eu digo assim, evite o primeiro gole. Evite. Porque se você beber o primeiro gole, acabou-se. Vai começar a gostar. Vem o segundo, vem o terceiro, e daqui a pouco está você no caminho que traz a perdição. Jesus não nos chamou para o caminho largo. Jesus nos chamou para o caminho estreito. Não tem lancha para andar, não tem bebida, não tem as amigas, tem não. Mas tem a alegria que é o Espírito Santo de Deus. Mas tem os meus irmãos que quando a gente se reúne, ainda que não seja aquela fartura de comida, mas a gente se alegra em poder ter um pouquinho de feijão, de farinha, ter aquela Coca-Cola e dizer, eu estou aqui com meus irmãos. E eu sei que é esse povo, ó, é esse povo que vai morar no céu comigo. É melhor passar pelo estreito, mas ter a vida eterna garantida, do que estar aí fora contando vitória e estar andando na porta larga. Jesus disse, entrai pela porta estreita. Essa é a recomendação do mestre. Mas é atrativo. É atrativo. Você quer ver? Provérbios 16 e 25. Há caminhos que ao início parece bom, depois são caminhos de morte. Deixa eu dar um exemplo também aqui. Já trabalhamos num determinado setor. Eu passei cerca de 6 a 7 anos trabalhando como parecerista. O que é o parecerista? É aquele que dá uma opinião jurídica acerca de um determinado assunto. E quantas ofertas eu não recebi? Por quê? Porque uma empresa de grande porte, né, que presta serviço a um determinado órgão público, então os irmãos sabem que para o órgão público pagar, tem que ter o parecer, que é o parecerista que dá, dizendo que aquele pagamento é devido, vai ser atestado se o serviço foi elaborado, para que a Secretaria de Finanças possa executar o pagamento. Então depende primeiro do parecer. E quantas ofertas eu não já recebi de grandes empresas que chegavam alguém, com aquela conversa besta. Não tem aquela conversinha besta que você está percebendo a maldade por trás? Veja, o meu processo está aí, né? Está aqui. Quando é que vai sair? Eu disse, olha, não só tem o seu, tem o seu e tem mais uns 20 aqui para eu analisar. Disse, mas rapaz, e não tem como, não tem um jeito da gente fazer com que o meu, ele ande mais rápido do que os outros. E você percebendo o que é que ele está querendo dizer, sabe? Aí daqui a pouco começa e chega com uma caixinha de chocolate. Não, eu trouxe isso aqui, é para você beber uma aguinha gelada. E daqui a pouco chega com um negocinho, você percebendo a maldade que está por trás. E daqui a pouco sabe
que você está com uma determinada dificuldade, aí diz: olha, se você quiser, eu mando fazer o serviço na sua casa, eu mando fazer o serviço no seu carro. Se você não estiver vigilante, termina você cedendo e sai da porta estreita. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos na porta estreita. Na porta estreita é dificuldade, mas papai está conosco, lado a lado, andando com cada um de nós. Os pratos de lentilhas são oferecidos. Você come se você quiser. Livre-arbítrio. Sou eu quem decido se vou ou não. Sou eu. Eu é quem digo, eu vou. Pronto, vá, assuma. Aquela passagem do filho pródigo. Vê se o pai questionou: pai, me dá a minha parte que eu vou me embora. Tá bom. Quer ir embora? É com você. Toma aí. Vai lá. Foi embora. Assim é Deus com a gente. Quer ir embora? Vá. Quer fazer o errado? Vá. Agora assuma as consequências. Assuma os seus atos. Então ele nos dá essa capacidade de dizer se eu quero ou não. É diferente de uma criança que é inimputável, que não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, mas eu e você, nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Nós fazemos segundo a nossa vontade. Então, eu tenho o primeiro obstáculo, que é o inimigo de nossas almas. Eu tenho o segundo obstáculo, que é o mundo. E eu tenho o terceiro obstáculo. E olhe lá se esse não é pior do que o mundo e pior do que o inimigo de nossas almas. Sabe qual é o nosso terceiro obstáculo? Esse está conosco 24 horas com a gente. A nossa carne. Eita negocinho para querer tirar a gente da porta estreita. Se a gente não tiver cuidado, o terceiro obstáculo, ele domina a nossa vida. Mas o terceiro obstáculo eu vou deixar para a próxima quarta-feira, que a gente vai detalhar melhor acerca desse terceiro obstáculo. Amém, meus irmãos? Orar, né? Querido Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, a Ti pelo privilégio de poder Te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, abre a porta de emprego para aqueles que estão desempregados, nos ajuda, Senhor, em tudo. Abençoa os comerciantes, os empresários, o profissional autônomo. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. A todos com a paz do Senhor. Vamos encerrar adorando o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome.
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos orar agradecendo a Deus. Quem mais necessita de oração? Oremos. Querido e eterno Deus, soberano Pai, queremos, Senhor, te agradecer por mais esta oportunidade. Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos, continue nos abençoando. Pai, dá-nos um sono reparador, livra-nos, Senhor, no caminho de volta para casa. Permanece abençoando o teu povo. Esta é a nossa oração, que assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus nosso Pai, as ricas e doces consolações do teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Os santos dizem amém.